Harrison Ford jovem, o que aconteceu com Mutt, sangue de Kali, referência ao short round, chapéu pendurado. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências no filme Indiana Jones e o Chamado do Destino. Então ó, vamos nessa! Eu procurei por isso toda a minha vida. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, finalmente tô de volta. Eu tirei os 4 sisos, me recuperei, depois eu enfrentei uma amidalite e estou quase 100%. Então se minha voz falhar em algum momento ao longo desse vídeo, tá explicado o motivo, beleza? Porque quem também tá de volta é o Harrison Ford como Indiana Jones, voltando para um 5º filme com essa sendo a sua despedida do personagem. Mas quem não voltou para o 5º filme foi o diretor Steven Spielberg. Indiana Jones 5 foi anunciado uns anos atrás. Inicialmente o Steven Spielberg voltaria como diretor, mas como o filme ficou com uma produção bem complicada, bem problemática, ele acabou deixando a direção em 2020, atuando aqui apenas como produtor executivo ao lado do George Lucas. Com isso, o diretor James Mangold assumiu a direção aqui do filme. Ele fez no passado Logan e Ford vs Ferrari, 2 filmaços. E convenhamos, ele fez um bom trabalho aqui nesse 5º Indiana Jones. O Steven Spielberg contou que votou para o James Mangold ser o diretor aqui desse filme, e também contou que não apenas gostou, mas que ficou orgulhoso do trabalho dele aqui para a franquia. E vale a pena dizer que Indiana Jones 5 não é apenas o filme mais caro da saga, mas também um dos filmes mais caros da história de Hollywood, tendo um orçamento de 300 milhões de dólares só de produção. Mas na sua opinião, esse orçamento valeu a pena? Boa parte desse orçamento gigantesco foi para a cena inicial, onde vimos o Indiana Jones no ano de 1939, um ano após os eventos do 3º filme lá com o Santo Graal, com o Harrison Ford sendo rejuvenescido digitalmente por quase ali uns 20 minutos. E sendo bem sincero, cara, eu achei que ficou bem feito. A ideia dessa cena veio do próprio James Mangold, que quis rejuvenescer o Harrison Ford para trazer o tom da trilogia clássica com o Indy mais novo e misturar com ele agora mais velho. O próprio Harrison Ford disse que não é muito fã dessas coisas, que tá feliz mais velho, mas que aqui para Indiana Jones 5 a tecnologia deu certo. Aliás, nessa terça-feira vai ter um vídeo aqui no canal comentando a história do Harrison Ford em forma de curiosidades. Então se você tem interesse, fica ligado aqui no Good Nerd para você não poder perder. Nesse filme vimos o Indiana Jones enfrentando nazistas, e essa é a 3ª vez que isso acontece aqui na franquia, com eles novamente sendo os vilões principais aqui do filme. Lembrando, no primeiro filme eles estavam atrás da Arca da Aliança, mas aí foram dilacerados no final. Depois eles queriam o Santo Graal e também deu ruim, e aqui eles queriam a Anticítera para viajar no tempo. E mais uma vez eles se deram mal. Falando nisso, em todas as 3 vezes que os nazistas apareceram aqui na franquia, o Indiana Jones se vestiu de nazista. No primeiro, ele se vestiu ali para se infiltrar e resgatar a Marion. No terceiro, para pegar o diário do seu pai Henry Jones. E também na volta até encontrando Hitler. E aqui vimos ele se filtrando 2 vezes como um nazista, mas sendo descoberto nas 2 vezes. Falando no Henry Jones, quando seu amigo Basil Shaw reencontra ele chama o Indiana Jones de Indy. E Indy é o apelido clássico do personagem, que apenas as pessoas mais próximas o chamam assim. Mas pra quem não lembra, como ele até confirma mais pra frente com o Ted, o nome real dele não é Indiana Jones, e sim Henry Jones II. Indiana era o nome do cachorro dele, que ele era muito apegado, e resolveu adotar esse nome como seu nome de aventureiro. Recebeu o nome de um cachorro? Eu tenho muito boas lembranças daquele cachorro. Antes dele chegar ali no trem, na verdade, quando ele tá chegando, ele puxa um guarda nazista e o joga para fora dos trilhos. E nessa cena temos o famoso grito. E esse grito é meio que uma piada interna entre os editores da franquia Indiana Jones, já que ele aparece em todos os 5 filmes da franquia. Ainda nessa parte do trem, temos mais coisas interessantes, como, por exemplo, a aparição do Mads Mikkelsen como Ruren Voller, eu acho que eu falei certo, sendo esse o nazista vilão principal aqui do filme. Mads Mikkelsen é um baita ator dinamarquês que já fez várias produções famosas, como, por exemplo, a série Hannibal, o filme Rogue One, foi o vilão do 007 lá em Cassino Royale, e ainda contou que prefere interpretar vilões.
E ele até contou uma história bem legal de bastidores aqui do filme. O primeiro dia de gravações foi acabar mais ou menos 5 horas da manhã. E enquanto estava todo mundo cansado, morto, querendo dormir, o Harrison Ford pegou a sua bike e saiu andando de bicicleta por 50 quilômetros, cara. Esse cara é demais. Logo após conhecermos o personagem do Mads, vimos que o Indy conseguiu se infiltrar ali nos vagões e pegar a sua roupa clássica, que por si só já é uma baita referência, com ele novamente usando a sua camisa branca, jaqueta de couro, chicote e o seu clássico chapéu. E nessa mesma cena, conhecemos o artefato que vai mover aqui a história, que é a Anticítera, criada por Arquimedes para conseguir viajar no tempo, como veríamos mais pro final do filme. Vale a pena dizer que a Anticítera existe de verdade. Ela foi descoberta em 1900 por arqueólogos, mas provavelmente não é capaz de viajar no tempo. Na vida real, o artefato foi achado na rochosa ilha grega de Anticítera, depois que caçadores de esponja do mar acharam o resto de uma embarcação que havia afundado há 2000 anos atrás, quando o Império Romano estava conquistando as colônias gregas no Mediterrâneo. Todo esse lance deles acharem a Anticítera no fundo do mar e tal, deve ter inspirado aquela cena em que vimos o Indy, a Helena e o Rennie do Antônio Bandeiras indo até o fundo do mar em um navio afundado para saber a localização da segunda parte da Anticítera. Ainda no flashback, eventualmente, temos uma cena do Indy lutando com o capitão nazista agora em cima do trem, onde vimos que o Indy desarma ele usando o seu chicote, o que pode ser uma referência à primeira cena do personagem Indiana Jones lá no filme de 81, onde ele primeiro usa o seu chicote para desarmar o cara, fazendo o e depois ele aparece. Agora, pulando para os dias atuais aqui do filme, a história principal se passa no ano de 1969, se passando 12 anos após os eventos do quarto filme. E nesse meio tempo, muita coisa aconteceu entre ele e a Marion, que estão agora no meio de um divórcio, enquanto o filho deles, o Mutt, o Henry Jones III, acabou morrendo. Ali nas suas coisas, temos algumas referências bem legais. Temos a foto do Mutt no exército, saberemos mais sobre tudo isso na cena do barco, que já vou comentar. Tem uma foto do Henry Jones, né? O Henry Jones I, do Sean Connery, que faleceu antes dos eventos do quarto filme. Temos uma foto do Indy com o Salah. Temos uma foto da Marion e também aparece o seu clássico coldre de couro. Sobre essa foto da Marion, foi um lance construído sutilmente aqui no filme, mas que eu achei muito bem feito. Desde o flashback lá de 39, o Indy carregava consigo a foto da Marion. Os dois só iriam se reencontrar em 57 no quarto filme, onde iriam se casar. Aí após uns anos teria o processo de separação e tal, até que teve a cena maravilhosa no final desse filme. Outra coisa maravilhosa é o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo saber ainda mais sobre Indiana Jones 5, dá essa força que me ajuda demais. E se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque agora eu tô de volta e vai ter muito vídeo. Pretendo postar 5 vídeos em 7 dias aqui no canal, e esse mês de julho promete, tem Missão Impossível, tem Barbie, tem Oppenheimer e, claro, vai ser um prazer ter você aqui comigo. Bom, quando ele é acordado pelos seus vizinhos, ele vai trabalhar. Ouvimos dando aula em uma universidade e descobriríamos logo depois que ele está se aposentando da profissão de professor, o que é uma analogia ao Harrison Ford, que está se aposentando do Indiana Jones. E a cena do Indy como professor é uma referência direta aos filmes originais, onde temos algumas cenas do Indy dando aula de arqueologia em universidades, com as alunas tendo até um crush nele lá no primeiro filme. Quem aparece ali na aula e sabe de tudo que o Indy tá falando é a Helena Shaw, a filha do Basil Shaw. A Helena foi interpretada pela atriz Phoebe Waller-Bridge, uma excelente atriz que ganhou muito e merecido reconhecimento pela série Fleabag. Phoebe também atua como diretora e roteirista de várias produções. Ela também escreveu Fleabag, trabalhou no roteiro de 007 No Time to Die, que eu confesso que gosto, criou a série Killing Eve e está desenvolvendo uma série de Tomb Raider para a Amazon e está sendo requisitada para trabalhar em Star Wars. Mas ainda falando nela, saiu uma notícia essa semana que tem dado o que falar, onde o Harrison Ford teria expulsado ela do seu trailer após uma pegadinha que não deu certo. O
O lance foi o seguinte, a Phoebe disse que direto tinha pegadinhas no set de Indiana Jones 5 e tal, todo mundo se divertindo, mas teve uma em que ela pegou uma máscara com a cara do Harrison Ford, máscara que foram criadas para os dublês dele usarem nas cenas aqui do filme. Ela pegou a máscara, botou, se escondeu no trailer do Harrison Ford e deu um mó sustão nele quando ele chegou. A pegadinha em si deu certo, ele ficou assustado, mas ele ficou tão pé da vida, mas tão irritado, que expulsou ela do seu trailer. Ela disse que 20 minutos depois o Harrison Ford acalmou, ficou de boa, até pegou uma máscara com a cara dela e foi dar um susto nela, deixando claro, tá? Não tem nenhuma treta entre eles, foi apenas esse caso isolado que, né, o Harrison Ford é um senhor e entendo ele ter ficado bolado, mas tá de boa, e o próprio Harrison Ford ressaltou que todo mundo se divertiu no set e que não tem nenhuma treta. Mas enfim, voltando, na cena em que vimos o Indy e Helena conversando ali no bar, o Indy pergunta por que ela quer ir atrás da coisa que fez o seu pai enlouquecer, e ela disse anteriormente que o Basil Shaw fez várias anotações sobre a Anticítera em vários diários diferentes. E todo esse lance pode ser uma referência ao Henry Jones lá do Sean Connery, que ficou meio maluco, meio vidrado em procurar o Santo Graal, fazendo várias anotações sobre em seu diário. Você acha mesmo que meu filho seria imbecil a ponto de andar com meu diário e logo pra aqui? Não trouxe o diário, não trouxe? Bom, você trouxe. Logo depois, os nazistas aparecem para pegar Helena e a Anticítera e também começam a caçar o Indy, tendo aquela cena bem legal do Indy andando de cavalo pelas ruas de Nova York e também tendo aquela cena bem irada do metrô. Essa cena se passa em 13 de agosto de 1969, no meio ali do desfile dos 3 astronautas americanos que viajaram para a Lua, o Buzz Aldrin, o Neil Armstrong e o Michael Collins, que chegam a aparecer aqui rapidamente, mas claro, são atores interpretando eles. Eventualmente culpam erradamente o Indy por ter matado 2 pessoas e ele é ajudado pelo seu grande amigo Salah. O Salah é um dos personagens mais clássicos aqui da franquia, ele ajudou o Indy com a Arca da Aliança no primeiro filme e também ajudou ele com o Santo Graal no terceiro filme. Gostei, porque se o Salah sempre ajudou o Indy, vimos que o Indy também ajudou o Salah. Ele comenta ali na sua casa que o Indy o ajudou a trazer a sua família do Egito para os Estados Unidos, onde eles puderam se estabelecer e até ter netos. Falando nisso, por estar agora nos Estados Unidos, bem longe do deserto típico do Egito, ele sente falta de tudo isso. Sente falta do deserto, da areia, da aventura, o que pode ser uma referência, já que praticamente todas as cenas que vimos do Salah aqui na franquia, sem contar, claro, as daqui do 5º filme, vimos ele estando no deserto, seja no primeiro filme, seja no terceiro filme. Salah deixa a Indy no aeroporto, dando pra ele a sua roupa clássica de Indiana Jones. E após as aventuras no Marrocos, Indy, Ted e Helena vão para a Grécia encontrar um amigo de Indy. E o tipo de transição usado nessa cena para mostrar eles indo até lá, usando um mapa, é o mesmo tipo de transição usada sempre que o Indiana Jones viaja nos filmes da franquia. Aliás, em todos os 5 filmes de Indiana Jones, vimos o Indiana Jones sentado no avião e indo para algum lugar. E lá na Grécia conhecemos o Reni, o amigo do Indiana Jones, interpretado pelo Antônio Bandeiras. Eu não sei vocês, mas eu vi dublado. E a voz dele, com sotaque, o tipo de falar e tudo, lembrou muito o Gato de Botas, o que talvez seja uma referência, já que o Antônio Bandeiras é o dublador original do Gato de Botas. O Antônio Bandeiras contou que está muito feliz em ter participado aqui no filme e que se orgulhou de ter participado de um filme da franquia Indiana Jones. Só um PS, o cara não tá com sorte em filmes de aventura. E Uncharted ele apareceu, foi morto, e aqui em Indiana Jones ele apareceu e foi morto. Nessa parte do barco do Antônio Bandeiras, primeiramente descobrimos sobre o Mutt, o que aconteceu com o personagem do Shia LaBeouf. Ele realmente morreu, realmente foi dessa pra melhor, né? O Indy comenta que após os eventos do 4º filme, o Mutt se alistou no exército para deixar o Indy furioso, com raiva, e eventualmente foi em missão e acabou morrendo. A morte do Mutt vai além das telas, porque tem muito envolvimento do próprio Shia LaBeouf. O Shia LaBeouf, que após Transformers, não teve uma boa constância na carreira, se envolveu em várias polêmicas, tem todo um relacionamento bem conturbado lá com a Mia Goth. Digamos que o cara não é a melhor das pessoas. O próprio Shia LaBeouf disse
anos atrás, quando Indiana Jones 5 foi anunciado que não voltaria para a franquia, o James Mangold, o diretor aqui do filme, disse que não gostou do personagem dele, que o Mutt não deu certo, mas o que eu achei legal é que eles usaram a ausência do Mutt para aprofundar e desenvolver muito mais do personagem Indiana Jones. Porque após a morte do Mutt, a mãe dele, a Maron, que era muito próxima do filho, como vimos em vários momentos no quarto filme, acabou entrando em uma depressão profunda, o que acabou ocasionando o fim do casamento dela com Indiana Jones. Falando em casamento, a cena final do quarto filme é justamente os dois se casando, e mesmo com o começo do divórcio entre eles, Indy permaneceu com a sua aliança durante todo esse tempo, até que teve aquela linda cena no final que já eu vou comentar. Se o Indy perdeu um filho, a Helena meio que ganhou um, digamos assim, porque adiantando, ela comenta com o Indy mais pra frente que o Ted foi roubar a bolsa dela, ela não deixou, eventualmente eles acabaram se aproximando e ela meio que o adotou. E a maneira como eles se conheceram é uma referência a como o Indy conheceu o Short Round lá no segundo filme. Ele comenta que o Short Round foi roubar ele não deixou, aí eventualmente eles se aproximaram e o Indy meio que o adotou, embora o Short Round tenha sumido nos filmes seguintes. O Harrison Ford e o Ke Huy Quan se encontraram recentemente na premiere de Indiana Jones 5, rendendo esse vídeo bem legal. E ainda sobre o Ted, nessa parte final aqui do filme, vimos ele usando uma camisa com o número 12. O número 12 pode ser apenas o número 12, mas também pode ser uma referência ao ano 1912, que foi onde o jovem Henry Jones II passou a ser o Indiana Jones, como vimos no começo do terceiro filme. Um dos medos mais famosos do Indy é o medo de cobras. Ele deixa isso bem claro já no começo do primeiro filme. E embora nenhuma cobra apareça aqui nesse quinto, aparecem as enguias. Enguias que são conhecidas como as cobras do mar, que ainda atacaram o próprio Indy, o que pode ser uma referência ao seu medo clássico. Eles descobrem a localização da segunda metade da Anticítera em um artefato de ouro. A Helena até brinca de vendê-lo e tal para ficar rica, mas aí o Indy fala que não, e fala que isso pertence ao museu. E essa fala, isso pertence ao museu, é uma fala clássica do Indy, já que desde o seu começo como Indiana Jones, ele acha as coisas para levá-las ao museu como um bom arqueólogo. Bom, os três vão até a Sicília, na Itália, para pegar a segunda metade da Anticítera, e os nazistas vão lá e seguem eles. Os nazistas chegam ali na caverna em uma van Kombi com a placa 1981, o que pode ser uma referência ao ano 1981, o ano em que o primeiro Indiana Jones foi lançado nos cinemas. Enquanto os nazistas estão chegando, Indy e Helena exploram a caverna. O Indy comenta que já foi baleado 9 vezes e que já foi obrigado a beber o sangue de Kali, referenciando os eventos do segundo filme, onde os thugs o forçaram a beber o sangue de Kali para ser controlado por eles. Logo depois, vimos os dois passando por um caminho estreito ali no escuro e cheio de insetos e com várias lacraias, o que é mais uma referência ao segundo filme, onde o Indy, após achar uma passagem secreta no quarto da Willy fazendo isso aí, enquanto eles chegam até o culto dos thugs, eles passam no caminho por vários insetos. A cena em si também é bem parecida. No segundo filme, eles vão lá, estão passando, tá tudo escuro, eles sentem que tem algo estranho, aí pegam um fósforo e percebem que tem vários insetos, enquanto aqui é quase isso. Eles entram ali, tá tudo escuro, a lanterna da Helena tá falhando, mas aí quando ela volta a funcionar, bum, tem vários insetos, e assim como o Short Round, ela surta quando isso acontece. Ainda na exploração ali da caverna, vimos ele usando uma bola de pedra para ajudá-los no processo. E a bola de pedra, claro, é uma referência ao primeiro filme, e uma das cenas mais icônicas não apenas de Indiana Jones, mas também da história do cinema. Bom, eventualmente os nazistas aparecem, capturam o Indy, unem as duas partes da Anticítera para viajar no tempo, enquanto Ted e Helena vão lá para resgatá-lo. Só que Arquimedes errou os cálculos por não saber que os continentes se movem, e eles vão parar no ano de 214 a.C., encontrando o próprio Arquimedes em pessoa logo depois.
O Indy queria ficar ali para curtir com Arquimedes, já que no seu tempo normal ele se aposentou, tá sem esposa, sem filho, mas é quando ele coloca o chapéu e pede pra Helena deixá-lo ali, vimos que ela foi lá e bang, deu um maior socão na cara dele, o que pode ser uma referência a quando ele encontrou a Marion lá no primeiro filme. Ele chegou todo pimposo com seu chapéu e bum, tomou um socão quando também não estava esperando. Falando na Marion, ao saber o que aconteceu, que o Indy voltou ativa para uma última aventura, mas que tá bem machucado, ela aparece para visitá-lo em seu apartamento. Legal que eles trouxeram a Karen Allen de volta, sendo essa a sua terceira participação na franquia Indiana Jones. Ela apareceu no primeiro filme, apareceu no quarto e também apareceu aqui no quinto para fechar com chave de ouro. E detalhe que a Marion, assim como o Indy, estava usando seu anel de casamento durante todo esse tempo, mesmo estando no meio do pedido de divórcio, que agora eu acho que será anulado. Talvez a cena mais legal aqui do filme é a cena em que o Indy fala que tá cheio de dor, mas que a Marion finalmente sabe como é que é. Aí quando o Indy pergunta pra ela onde não tá doendo, ela fala, aqui no cotovelo. Depois aqui no ombro para sentir o cheiro dele. E depois os dois se beijam, o que é uma clara referência a essa cena do primeiro filme, onde o Indy usou essas táticas para beijar a Marion pela primeira vez. Bom, o take final mostra o chapéu do Indy pendurado ali no varal, o que é uma referência ao famoso ditado pendurando as botas, que significa que a pessoa está aposentando e vai agora descansar, o que, claro, é uma analogia ao Harrison Ford, que, como eu comentei várias vezes aqui nesse filme, está se despedindo do personagem Indiana Jones. O filme termina com Indiana Jones pegando seu chapéu. Eu não acho que ele desistiu no último minuto e tal. Não, é apenas uma ceninha pra você sair do cinema com um sorriso no rosto. E, pô, se essa foi a intenção, funcionou, porque eu saí com um sorriso de orelha a orelha. Mas essa cena como um todo foi pra realmente mostrar que ele se aposentou. Eu deixei pra comentar por último, mas a melhor coisa aqui do filme, tirando claro Harrison Ford como Indiana Jones, foi ouvir a trilha sonora do John Williams nos cinemas, que voltou aqui para fazer novas músicas para o filme, mas claro, toca várias vezes o clássico tema do Indiana Jones ao longo do filme. Gostei que ele repetiu os maneirismos dos filmes anteriores. Ele primeiro dá uma provocada, o tan 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 tan, aí continua com outra coisa. Aí depois o tararã, continua com outra coisa. Até que finalmente, bom, estoura o tan 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 tan, que pô, é impossível não se arrepiar. Se tiver outro detalhe, um easter egg aqui no filme que eu não comentei aqui nesse vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários. Porque se você quiser relembrar a história completa dos 4 filmes anteriores, eu te conto tudo com detalhes aqui nesse vídeo. E falando em detalhes, aqui nesse vídeo, eu te conto todos os detalhes e easter eggs do filme The Flash. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!